Então, boa tarde a todos, né? Sejam bem-vindos a essa primeira videoaula, né, que eu vou estar gravando aqui com vocês. E o tema dessa videoaula que eu vou estar trazendo vai ser sobre as placas tectônicas, né? As placas tectônicas, os vulcões e os terremotos. Eu já vou explicar mais adiante. A princípio, né, só para introduzir um pouquinho, explicar um pouco da escolha do tema, né, que foi um tema assim que para mim é fácil de poder estar explicando, né, um pouco mais de familiaridade com o tema, além de ser algo que a gente vê bastante, né, seja no ensino médio, no ensino fundamental, e volta e meia, né, tem alguns noticiários que mostram, né, que exemplificam, né, essa questão seja de tremores de terra, sejam de vulcões, né, seja de movimento de placas, que nem uma notícia que saiu dia 27 de... agora não vou lembrar direito o dia, mas saiu em março, que abriu-se uma fenda no continente africano, né, no oeste do Quênia. Essa fenda, os cientistas estimam que daqui a alguns milhões de anos ela vai se separar, né, do continente africano, formando um novo continente, né? Toda aquela área do chifre africano que é composta por Somália, por Etiópia, pelo Quênia, pela Tanzânia, por exemplo, essa área ela vai se separar do continente africano daqui a alguns milhões de anos, formando um novo continente. Como eu havia colocado na introdução, eu vou estar falando para vocês sobre 3 temas, né? As placas tectônicas, né, e os seus derivados, né? Por exemplo, os terremotos e os vulcões. A princípio, né, agora eu vou falar das placas tectônicas. As placas tectônicas, né, elas fazem parte da crosta terrestre, né? A crosta, como nós sabemos, ela está sobre, né, a camada do manto, né, que a gente viu muito nas aulas de ciência e também nas aulas de geografia, né? A crosta ela está acima do manto, né, que é uma das partes da Terra, assim como o núcleo externo e o núcleo interno. A crosta ela é dividida, né? Ela é dividida em pequenos pedaços, pequenos, médios e grandes, né? Esses pedaços a gente conhece como as placas tectônicas. As placas a gente pode considerar como se fossem pedaços de quebra-cabeça que se encaixam, né? Uma coisa que é importante estar colocando é a teoria da deriva continental, né, que explica que os continentes no passado, né, antes da formação atual que a gente conhece, né, nos mapas, seja em vídeos, em mapas, imagens, por exemplo, os continentes eles foram interligados, né, que é o caso, por exemplo, que a gente dá para colocar do nordeste do Brasil, né, nordeste do Brasil, e a costa oeste da África, né, que ela tem um formato mais ou menos como de encaixe, né, o que dá a entender, né, que essa teoria é facilmente comprovada, né, facilmente se comprovar. E as placas elas têm tanto os movimentos de afastamento, né, que é o caso das placas sul-americana, né, que é essa aqui, e a placa africana, de choque, né, que é o caso da placa indiana, né, com a placa euroasiática, e também alguns movimentos de vai e vem, né, como se fosse vai e vem, como é o caso da placa do Pacífico e da placa norte-americana, e também da questão da subducção, né, que seriam as placas que são submersas, né, devido à sua densidade, né, que é o caso da placa de Nazca com a placa sul-americana também, né, formando assim grandes cordilheiras, né. Nesse caso, da placa de Nazca com a placa sul-americana, nós temos a Cordilheira dos Andes. A Cordilheira dos Andes ela é uma cordilheira jovem, né, considerando assim numa idade geológica, tem mais ou menos em torno de 65 milhões de anos, né, que é a cadeia de montanhas no oeste da América do Sul. Pois bem, né, já explicado um pouco a respeito das placas, né, em geral, agora eu vou estar falando
do resultado de seus movimentos, né? Primeiramente, agora vou estar falando dos terremotos, vou adicionar os maremotos também, né? E também, por fim, os vulcões, né? Que vou estar explicando adiante. Né? Os terremotos e os maremotos, eles são resultado do movimento das placas. Né? As placas, elas se movimentam no manto. Né? Elas estão estão se movimentando agora, né? É imperceptível para a gente. Mas elas estão lá, seja fazendo um movimento de afastamento, né, como eu expliquei, um movimento de subducção ou um movimento de choque. Né? As placas, o mínimo de movimento possível que elas fazem ocasionam tremores. Esses tremores, em terra, a gente conhece como terremotos. Né? E em mar, também tem os tremores em mar, né? Que a gente conhece como tsunami, ou também maremotos. Mas os terremotos, eles também não são sentidos apenas nessas áreas aqui de choque de placas, de divisa de placas. Os tremores, eles são sentidos em menor escala, obviamente, em outras áreas, né? Por exemplo, no caso do Brasil. O Brasil está localizado no coração da placa sul-americana, né? Ou seja, nós não corremos o risco de sofrer com um grande terremoto, né? Ao contrário ali daquela região onde as placas se encontram, né? No Chile, no Peru, por exemplo. Nós podemos sentir o quê? Apenas alguns como se fossem pequenos tremores de terra, né? Quase que imperceptíveis para a gente, né? Que são resultados do tremor que aconteceu no oeste, né? Mais a oeste, no limite das placas, que a gente consegue sentir, né? A quilômetros e quilômetros de distância do epicentro. O epicentro, que ele é o local onde aconteceu o tremor de terra. E, pois bem, então. Agora, antes de fazer uma conclusão geral, né, do que foi apresentado aqui, cabe ressaltar também um pouco dos vulcões. Né? Os vulcões, eles são formados, né, também por esse choque de placas. Né? As placas se chocam, né, formando grandes cordilheiras de montanhas e também vulcões. Né? Os vulcões, eles estão localizados aonde? Na mesma região que eu falei ali das bordas. Né? Elas estão localizadas bem nas regiões das bordas de placa. Né? Como, por exemplo, o caso do Círculo de Fogo do Pacífico. O Círculo de Fogo do Pacífico, ele está ali localizado no sudeste da Ásia, né? Onde tem ali países como Filipinas, como a Malásia e como a Indonésia. Né? Que são ali onde há o choque de 3 placas ali, e ali a existência de inúmeros vulcões. Né? Assim, e também cabe ressaltar, né, que nem todos os vulcões eles são ativos. Né? Muitos vulcões são ativos, outros não. Né? Um exemplo de vulcão ativo é o caso do vulcão Vesúvio. Né? O Vesúvio, que a gente conhece na literatura, nos livros de história, que foi o vulcão que destruiu a cidade de Pompeia, na Itália. Né? E até hoje ele se encontra ativo. Né? E o exemplo de vulcão dormente, né, que se encontra dormente atualmente, é o Krakatoa na Indonésia. É o Krakatoa que no século XIX ele destruiu milhares de moradias, né, na Indonésia, deixando muitos mortos e muitas pessoas sem casa. Né? E o estrondo, né, a erupção do vulcão foi algo tão brusco que chegou a ser sentido a mais de 6.000 quilômetros de distância, né, da região onde ocorreu o tremor e o vulcanismo. Então, só para fazer um fechamento geral, né, eu falei um pouco das placas tectônicas, né, e dos seus movimentos, dos terremotos, né, que são dos terremotos e dos maremotos, né, que são resultado dos movimentos das placas, assim como os vulcões. Né. Então, assim, para fechar, né, a gente aprendeu hoje que as placas tectônicas, né, numa visão assim mais ainda mais para entender, são como peças de quebra-cabeça. Elas estão ali como um encaixe, né, e elas estão neste exato momento elas estão se movimentando. A todo momento elas estão se movimentando.
e que um movimento talvez um pouco mais brusco possa ocorrer um terremoto, né, ou um ocasionamento sísmico como o vulcanismo, por exemplo, né? E também, né, como a gente pode estar falando, a formação de montanhas, né? Porque a movimentação das placas não causam só terremotos e também vulcões, né? Elas causam também formação de grandes cordilheiras, como eu citei aqui, por exemplo, a questão da Cordilheira dos Andes, né, na América do Sul, no Himalaia, né, o choque na placa indiana com a placa eurasiática, formando a Cordilheira do Himalaia, né, com suas enormes montanhas lá como Everest, como o K2, né? E também, né, os vulcões, né, que se localizam nas bordas, né, e muitos são ativos, outros não, né? E cabe ressaltar também, né, que, só colocar como relevante aqui também, que a Terra ela é formada por essas 4 camadas, no caso os núcleos, né, interno e externo, o manto, né, a astenosfera e a crosta terrestre, né, que é onde a placa se divide. Enfim, é isso. Obrigado pela paciência.